40 hábitos financeiros para uma vida melhor. Lições poderosas para quem quer sair das dívidas, poupar com consistência e investir com qualidade. Billy Imperial. Nesta obra, o autor explora os hábitos financeiros, nos ajuda a identificar as áreas problemáticas, nos ensina sobre poupança, investimentos e metas. Billy mostra como colocar alguns princípios em ação, utilizando recursos que nos mantêm focados e motivados. Bons hábitos financeiros para os devedores. Quando temos bons hábitos financeiros, tomamos decisões certas de maneira automática. Diante de qualquer situação, crie o hábito de perguntar a si mesmo: isso é um sim óbvio? Se não for, deixe para lá. Sabendo quais atitudes tomar em relação ao dinheiro, será muito mais fácil tomar a decisão correta. Quando isso se torna um hábito, os efeitos positivos serão ainda maiores. Todos nós temos dívidas, mas quando elas saem do controle, adeus qualidade de vida. Saiba que é possível sair do fundo do poço e nunca mais voltar para lá. Torne-se consciente do que você deve. Você sabe quanto você gastou com o supermercado no mês passado? O ideal é que você saiba exatamente como gasta o seu dinheiro. É preciso ter consciência do montante da sua dívida para planejar um modo de sair dela. Calcule o valor preciso da sua dívida. Este é o primeiro passo para a sua liberdade. Diferencie a dívida boa da ruim. O autor diz que só existem 2 tipos de dívidas boas: as que já pagamos e as que nunca faremos. Dívida boa é aquela que faz aumentar o seu patrimônio de forma sustentável, e dívida ruim, a que faz o seu patrimônio diminuir. Sendo assim, Billy divide as dívidas em 3 grupos: dívidas que você deve reduzir, dívidas que você deve eliminar, dívidas que você fica despreocupado em ter. Quando analisar as suas dívidas, faça essa divisão. Concentre sua energia em pagar dívidas. Quando as coisas estão apertadas, é muito difícil tomar a decisão certa, mas neste momento, não se faça de vítima. Levante e siga em frente. Tente negociar a sua taxa de juros. Quando o assunto é dívida, os juros são os seus maiores inimigos. Nessa hora, faça o que tiver que ser feito para tentar diminuí-los. Billy explica alguns modos de fazer isso. Pechinche taxas menores com o gerente do banco. Faça a portabilidade de empréstimo para outra instituição que cobre juros menores. Pague a sua dívida com um novo empréstimo, desde que as novas taxas sejam menores. Dentre todas as dívidas, qual delas devemos pagar primeiro? A resposta mais direta é aquela que possuir os maiores juros. Billy apresenta 2 métodos para começar a organizar o pagamento. Método Avalanche. Liste todas as suas dívidas pela ordem dos juros, do maior para o menor, independente do valor. Depois, concentre suas energias para pagar as de maiores juros. Método Bola de Neve. Faça uma lista de todas as suas dívidas, só que desta vez, ataque primeiro a de menor valor, sem se preocupar com a taxa de juros. Depois, passe para a próxima e assim por diante. Elimine o excesso. A partir de agora, você tem uma tarefa: listar tudo o que você tem em casa. Depois, venda a metade. Além de liberar espaço, você poderá fazer um dinheiro extra para pagar as suas dívidas. Instale barreiras para não ter recaídas. É complicado segurar o impulso de gastar. Para evitar esse desejo, você deve ter um alarme para qualquer desordem financeira que começar a surgir. O primeiro passo é evitar fazer compras quando estiver se sentindo cansado, triste ou aborrecido. O segundo passo é fazer uma lista de 30 dias para o que você quer comprar. Grave nela qualquer desejo e, se após 30 dias você ainda quiser ou precisar, adicione esse novo item ao seu orçamento. O terceiro passo é vender 2 objetos, que estão na lista de coisas que você tem em casa, a cada item que comprar. Remova 100% da emoção da sua vida financeira e controle seu cartão de crédito. Não permita que ele controle você. Faça de tudo para quitar o valor total da sua fatura do cartão para não pagar juros e ver o seu dinheiro escapando pelo ralo do crédito rotativo. Pague suas contas em dia e corte violentamente as despesas.
O autor sugere que corte de 30% a 50% das despesas. Neste caso, é preciso tomar algumas decisões drásticas depois de pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, é mais fácil cortar despesas e acumular riquezas se você não morar num bairro chique. Muitas vezes, quem mora em bairro nobre só foi para lá depois de ficar rico. Permita-se morar num bairro menos caro, e isso permitirá gastar menos da sua renda. Quando tudo estiver resolvido, você começará a investir o dinheiro que sobrar. Outro grande vilão do orçamento é o carro. Considere a escolha de trocar o seu por um mais barato ou vendê-lo. Se tiver dois, fique com um. Não empreste dinheiro a parentes. Billy aconselha a só emprestar dinheiro se de fato você não precisar dele. Mas melhor que emprestar é doar. Isso mesmo que você ouviu. A vida é curta demais para você considerar as suas posses melhor do que as pessoas. Avalie suas finanças com frequência. Billy nos deixa algumas dicas para a elaboração de um orçamento doméstico. Controle seu orçamento mensalmente através de um caderno de gastos ou planilha de computador. Liste todos os gastos do mês. Guarde recibos, notas fiscais e outros comprovantes de despesas para mais tarde computá-los. Anote as despesas regularmente e o quanto antes passe a limpo na sua planilha. Você não está sozinho nessa, então convoque todos da sua casa para participarem. Compre sempre à vista e aprenda a discernir as coisas vitais das triviais. Estabeleça uma prioridade e elabore um plano para chegar lá. Crie um sistema para anotar as suas despesas e gaste o seu tempo solucionando problemas. Chega de ficar pensando em como a vida está ruim e que se você ganhasse mais as coisas seriam diferentes. Levante-se! O autor diz que a única solução é ganhar mais e gastar menos. Então, faça isso. Aumente a sua renda e faça a adequação dos seus gastos. Evite ser influenciado por pessoas e mercados. Há uma razão simples para você se blindar contra a má influência alheia. Quem sofre as consequências é você. Queremos sempre um atalho financeiro, dar aquele jeitinho, mas a verdade é que entramos em várias enrascadas financeiras apenas porque queremos ganhar dinheiro sem esforço. Pague as dívidas antes de pensar em poupar. Não vai ser fácil. Você passará por momentos de privações, mas veja o lado positivo. Tem dia e hora para acabar. E quando esse dia chegar, celebre para que essa data fique marcada em sua história. Criando o hábito de poupar para prosperar. Se você tem um dinheiro destinado a pagar uma dívida, adquirir um bem ou usá-lo naqueles momentos de emergência, nunca use-o para investir. Agora que você já analisou as suas contas e as dívidas estão domadas, é hora de adquirir o hábito de poupar. Você não precisa se sacrificar e nem deixar de viver para juntar dinheiro, pois desta forma, com certeza sua vida não seria melhor, e sim cheia de restrições e frustrações. Estabeleça metas, mas pense nos benefícios. A partir de agora, dê um propósito à sua poupança. Reflita, quais são os seus sonhos? O que você quer alcançar na vida? Quais lugares deseja conhecer? Agora veja quanto isso irá custar e divida em suaves prestações para pagar a você mesmo. Crie o hábito de separar um cofrinho para cada objetivo, sendo que pelo menos um desses cofrinhos seja destinado a compor a sua reserva de desastres financeiros. Para isso, junte ao longo do tempo uma poupança de pelo menos 6 meses do seu salário. Gaste melhor o seu dinheiro. Dinheiro foi feito para gastar, mas não é por isso que você vai se desfazer dele de qualquer maneira. Então, se você tiver que fazer algo com seu dinheiro, faça bem feito. Você pode viver melhor com o que você já ganha, gastando com mais apreço e reduzindo os excessos. Viva abaixo dos seus meios. Billy explica que uma pessoa frugal é uma pessoa simples, modesta e que vive de maneira econômica. O oposto disso seria o esbanjador. Quem pensou que ser frugal é ser pobre está muito enganado. Estudos mostram que frugalidade é a chave para a construção de riqueza. Nunca conte com o dinheiro poupado. O autor diz que mexer em um dinheiro que foi juntado com tanto esforço é como nadar e morrer na praia. Fazendo isso, você nunca conseguirá dar o destino certo para a sua poupança. Instale um antivírus financeiro para proteger o seu dinheiro de um acesso indesejado. Aumente a distância entre você e suas economias.
Billy ensina a empregar o Tesouro Direto como barreira protetora contra a vontade de tirar o seu dinheiro do banco, pois existe uma quantidade maior de etapas que o investidor terá que fazer para ter o dinheiro em mãos, comparando com a poupança, por exemplo. Investir no Tesouro Direto é fácil, além de ter outras vantagens significativas como alta liquidez, rentabilidade líquida real e investimento inicial baixo. Crie o Dia do Gasto Zero. Experimente atividades gratuitas e aprenda a dizer não. Em alguns momentos, essa palavrinha se torna tão difícil de dizer não. A ideia de dizer não gera culpa e desconforto, mas é um momento de coragem e até mesmo dignidade. Quantas vezes você já se arrependeu por dizer sim? Na vida financeira, dizer um não na hora certa pode te salvar de muitos apuros. Pague você primeiro. Enquanto temos dinheiro disponível para gastar, nós simplesmente gastamos. A solução é tirá-lo de vista logo. Em vez de viver com R$2.000, poupe R$200 no início do mês e viva com R$1.800. Encare poupança como despesa. Invista no Tesouro Direto e olhe sua conta bancária com frequência. O hábito de olhar sempre a sua conta tem 2 motivos: maior controle sobre suas finanças e o aumento de seu interesse em questões relativas ao dinheiro. O autor diz que você deve tratar a conta corrente como a casa de um amigo e aparecer sempre que quiser para jantar. Implante essa rotina, não dói e não custa nada. Crie metas diárias, semanais, mensais e anuais. As escolhas de hoje têm grande influência sobre o amanhã. Quando planejamos bem, tudo vai bem. Planeje os seus sonhos, ocupe o seu tempo com coisas benéficas e desfrute de uma vida cheia de realizações. Qual é o seu objetivo para hoje? E quais são seus objetivos semanais, mensais e anuais? Seja lá qual for o seu objetivo, o mais difícil é dar o primeiro passo. Pegue o seu principal alvo e comece a planejar agora. O autor sugere a criação de um painel, usando imagens de revistas para representar objetos de seus sonhos, e à medida que for conquistando, basta substituí-las por imagens reais. Bons hábitos para investidores. Billy explica que poupar quer dizer preservar e investir, multiplicar. Quem poupa está preocupado com segurança, enquanto a maior preocupação de quem investe é o crescimento. Isso quer dizer que você deve colocar o seu dinheiro em 2 potes diferentes, o da poupança e o dos investimentos. Trabalhe duro para criar mais renda. Economizar R$100 não é o mesmo que ganhar R$100. Note que se você começa o mês com R$100, você só pode poupar R$100. Por outro lado, a quantidade de dinheiro que você pode fazer é ilimitada. Invista o suficiente. Só o fato de investir não quer dizer que você vai enriquecer o tanto quanto precisa. Se você tiver pouco dinheiro, mesmo um retorno anual de 15% não será o suficiente para torná-lo rico em 30 anos. Existem 2 maneiras de aumentar o pote dos investimentos: guardar mais dinheiro e, se não conseguir fazer isso agora, aumentar a sua renda. Invista em educação financeira. Billy diz que o único investimento com 100% de retorno é em educação financeira. Saber viver com recursos escassos, além de manter-se bem informado sobre o mercado, é vital para o seu sucesso como investidor. Proteja seu dinheiro. Não coloque todos os ovos numa mesma cesta. Só invista dinheiro que pode ser perdido. É muito importante aprender sobre alocação de ativos. Especialistas afirmam que uma das melhores formas está em colocar 70% a 90% dos investimentos em ativos seguros, renda fixa, ouro, etc., e cerca de 10% a 30% em ativos de risco, ações, opções, fundos imobiliários, entre outros. Tenha horas de sono. Ter uma boa noite de sono deve ser prioridade para qualquer um. São inúmeros os benefícios e pode evitar desde gastos com cuidados médicos até mudanças de humor, aumento de peso, etc. Escolha o investimento certo para o objetivo certo. Qualquer modalidade de investimento existente no mercado possui uma característica própria, e se o investidor não souber identificar o perfil de cada produto financeiro, um lucro que seria certo poderá se transformar em prejuízos irreparáveis. Em todas as aplicações financeiras, existem 4 padrões: rentabilidade, segurança, liquidez e prazo de maturação.
Sabendo disso, o investidor deve primeiro definir o seu objetivo, para então decidir sobre onde colocar o seu dinheiro. Leia mais. Billy diz que precisamos adotar o hábito da leitura, o quanto antes, para turbinar o nosso potencial de aprendizagem. Seja autodidata e seja o Google para as pessoas. Sabe aquele tipo de pessoa que resolve os problemas, que tem sempre uma boa dica, uma boa ideia? Seja ela. Billy explica que quando você ajuda alguém a resolver algum problema, no subconsciente, as pessoas se sentem em dívida e ficam satisfeitas em lhe beneficiar de uma outra forma. Tenha 10 ideias por dia. O ponto de partida é você ter 10 ideias todo dia. Isso será um ótimo exercício. Colocará o cérebro para funcionar. Acorde cedo e pense na aposentadoria agora. A ideia de aposentadoria é maravilhosa. Você guarda parte de seu salário todo mês e então os juros compostos se encarregam de multiplicá-lo. Depois de 30 anos, terá uma quantia que vai lhe permitir a tranquilidade dos próximos 20, sem chefe, sem trânsito, sem atrasos, sem estresse. Mas, infelizmente, apenas 1 a cada 100 aposentados é financeiramente independente. Billy diz que a aposentadoria não combina com o estresse financeiro, e para quem se aposenta com pouco dinheiro, é exatamente isso que acontece. Você não pode depender apenas do dinheiro do governo para a aposentadoria. Você deve ter um plano B. O plano B é se aposentar com a sua renda ativa acrescida de uma renda passiva. A renda ativa é aquela proveniente de todos os seus anos de contribuição. Soma-se a isso a renda passiva, que é o valor mensal proveniente dos ativos financeiros que você comprou ao longo da vida. Então, em vez de você receber dinheiro de apenas uma fonte, receberá de 2 ou mais. Acompanhe seu progresso e verifique seus investimentos regularmente. Se você tiver o hábito de acompanhar o seu avanço, perceberá que o sucesso é possível. Afinal de contas, como saber se você está fazendo a coisa certa se não está controlando os resultados? Insta Insights. Quando adquirimos bons hábitos financeiros, tomamos decisões corretas de forma automática. O primeiro grande passo é tornar-se consciente de suas dívidas. Ao receber o seu salário, pague primeiro a si mesmo. Invista em educação financeira e tenha 100% de retorno. Pense na aposentadoria agora e garanta sua tranquilidade no futuro. Neste livro, você aprendeu que o autor nos mostra a importância de estarmos atentos e de manter as finanças sob controle. Pequenas decisões impensadas hoje podem ocasionar grandes desastres financeiros no futuro. Alguns hábitos simples podem nos ajudar a manter uma vida financeira saudável de forma automática. Quando domamos nossas dívidas, ganhamos qualidade de vida e perspectiva de um futuro melhor. Ao aprender a poupar e a investir, garantimos a tranquilidade e evitamos um enorme estresse no futuro. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de O Milagre da Manhã, Hal Elrod.